Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a atividade que eu passei para os alunos do segundo ano. Como prometido, eu vou explicar para vocês essa atividade, como é que ela deve ser feita e tirar as possíveis dúvidas que vocês venham a ter, certo? Vamos começar, tá? Então, a princípio, eu pedi a vocês para completar as lacunas, né? Vocês vão lembrar que eu pedi para completar essas lacunas. Então, tem duas partes aqui. Primeiro, complete com o comparativo, né, dos adjetivos, e aqui complete com o passado simples. Então, é o seguinte, eu vou primeiro explicar para vocês o que é o comparativo, né, e o que são adjetivos, para vocês poderem entender como é que vocês vão fazer essas comparações, certo? Então, vamos lá, comparativo. O que é o comparativo? Comparativo a gente usa para fazer comparações. E geralmente para fazer comparações a gente usa adjetivos. Então aqui você tem adjetivos, por exemplo, tall, que é alto. Tall é alto, certo? Então você tem tall, você tem short. Short é o que é baixo. Nice é agradável, big, grande, hot, quente, funny, engraçado, expensive, caro, interesting, interessante. Ao que acontece? Esses adjetivos aqui, eles, quando recebem essa terminação, ER, quer dizer que eles são algo a mais. Ou seja, se você tem alto, certo? Que é esse tall. Quando você coloca taller, fica mais alto, certo? Então, esse ER, ao final do adjetivo, está dizendo que ele é mais do que o normal. Então, é mais ou menos um comparativo. Então, se eu tenho aqui a pessoa 1, uma pessoa, certo? E eu digo que essa pessoa é alta, tall, e eu tiver uma outra pessoa, se eu for comparar essas pessoas, eu vou ter que dizer que essa segunda pessoa aqui, ela é taller, que taller é o quê? Mais alto. Então, essa pessoa aqui é mais alta do que essa pessoa aqui. Então, eu uso taller para fazer estes comparativos, certo? Então, assim como tem taller, vocês vão ver aí que tem shorter, que tem nicer, bigger. Então, o que seria, se taller é mais alto, o que seria shorter? Shorter mais baixo. Nicer, mais agradável. Bigger, maior. Hotter, mais quente, né? Funnier, mais engraçado. Então, vocês perceberam que aqui eu estou usando ER nessas terminações aqui, nesses adjetivos. Mas aqui eu estou usando more. Por que eu estou usando more aqui e ali eu estou usando o ER? Porque aqui você tem um adjetivo longo, ou seja, ele tem mais de 2 sílabas. É considerado um adjetivo longo. E nos adjetivos longos, ao invés de eu usar o ER, eu uso o more. Quer dizer, expensive é caro. Então, se eu tenho more expensive, é mais caro. Interesting é interessante, mas eu uso more, é mais interessante. Então, isso é comparativo. Então, vocês vão perceber que não é tão complexo, mas você tem que ter uma noção do verbo to be, que vocês vão lembrar que o verbo to be é am, is e are, quando está conjugado. Então, quando eu estou dizendo que uma Ferrari é mais cara do que um Fusca, então eu pego e coloco Ferrari is more expensive. Aí é onde vem o que. Como é que a gente vai dizer esse que em inglês? A gente usa essa palavra aqui, ó. Than. Então, uma Ferrari is more expensive than a Fusca. Então, a Ferrari is more expensive than a Fusca. Então, eu usei o is, né? Porque era a Ferrari, is. Mas my friends are, she is, he is. E você usa o verbo to be adequado, certo? De acordo com a conjugação do verbo e com a pessoa, certo? Então,
O comparativo a gente tem isso, tem adjetivo longo, né? Tem adjetivo longo aí. Tem adjetivo curto, certo? Tem os adjetivos curtos. E tem esse aqui, ó, de 2 sílabas. Geralmente quando termina em 2 sílabas, você pode usar as duas opções, mas quando é terminado em Y, geralmente você coloca IER. Mas para outros você coloca o more. Quando tem 2 sílabas, você tem a opção de colocar ou o more, ou o... No caso, esse que é terminado em Y, você coloca IER. Substitui o Y pelo I e um ER. E um outro detalhe que vocês devem ter observado é a questão da consoante aqui, ó. Here, eu ia dizer, né? Então, quando é consoante vogal consoante, que a gente diz CVC, ó, big, você tem consoante, tem vogal e tem consoante. Aí dobra a consoante e coloca o ER. Então, é o CVC. Então, vocês têm essa regrinha, certo? Então, qual é a diferença do comparativo, que vocês estão vendo aí, para o próximo, que é o superlativo? Vocês vão perceber que a única diferença é que ao invés de ser R, você coloca o ST, e ao invés do more, que você usava lá, você usa o most, the most. Aí o que é isso aqui, ó? Tall é alto, então the tallest, o mais alto, né? O mais alto, então esse the funciona como artigo, né? E o ST como mais, e o tall é alto, então o mais alto. No long, como é que fica? The most expensive, o mais caro. Se fosse interessante, the most interesting. Então, quando é adjetivo longo, você usa the most. Quando é adjetivo curto, você usa o EST para fazer o superlativo. Então, geralmente, superlativo você usa quando você está comparando mais de uma coisa. Por exemplo, Fortaleza is the biggest city in Ceará. Então, Fortaleza is the biggest city in Ceará, a maior cidade no Ceará. Então, nesse contexto, eu uso o superlativo. Então, vocês perceberam que tem duas regrinhas, né? A regra do EST, do ER, e a regra do most e do more. Alguns adjetivos, eles não têm essa regra, certo? Eles são o que a gente chama de adjetivos irregulares. E a gente tem esses aqui, ó. No caso de good, o comparativo dele é better. Então, good, bom, better, melhor, the best, o melhor. Bad, ruim, worse, pior, the worst, o pior. Né? Many, muito, more, mais, né? Aqui o mais. Much também é muito, more também é muito, né? Mais, e the most, o mais. Qual a diferença de many e much? Geralmente many é muitos, a gente traduz como muitos, e much como muito, né? Quando a gente está trabalhando com quantificadores. O far é distante, então farther, mais distante da farthest, o mais distante, que pode também ser further, né? Você coloca deixa eu escrever aqui para vocês verem, porque eu vou voltar aqui, ó. Você tem far, e esse far pode ficar assim, ó, further, no comparativo. Então, se no comparativo fica further, no superlativo é só colocar o ST também, vai ficar the furthest. Então, ele é irregular. Aqui são adjetivos irregulares, por isso que estão aqui dessa maneira, certo? Aí aqui tem algumas regras, o que eu acabei de falar para vocês está aqui explicando, certo? Então, primeira regra aqui, ó, você vai ver ER e ST para formar comparativos e superlativos. Então, ó, clever, inteligente. Clever, mais inteligente. The cleverest, o mais inteligente, né? Então, terminado em Y, aqui, ó, happy, happier, the happiest. Feliz, mais feliz e o mais feliz. Gentle, gentler and the gentlest. Ou narrow, narrower and the narrowest. Né? Então, ó, for the rest of the syllables, para o resto vamos lá. For the rest of two-syllable adjectives, para o resto dos adjetivos de 2 sílabas, né, a gente usa more. Então, esses aqui é os que fogem um pouco da regra, né? Mas geralmente a gente usa more. More intelligent, more é o que é utilizado. Então,
The second term of comparison is introduced by then. Então, segunda parte é then, que é que. Então, não se esqueça que você tem que usar o then. Então, big, grande, bigger. Então, tem que colocar o then, maior que. Bigger than. Então, no comparativo de superioridade, né, o segundo termo é introduced by them. Então, he is taller than my brother. Ele é mais alto que o meu irmão. Então, você usa o than nesse sentido. Espero que vocês estejam seguindo aí o que eu estou falando. Então, eu passei a atividade para vocês completarem, né, com os adjetivos comparativos. Então, por exemplo, warm. Vocês iam ter que buscar, né, na internet ou num dicionário o que significa esse warm, né? Então, aqui você vai completar com esse warm, mas na forma comparativa, certo? Essa música. E o que não está em negrito, vocês vão ver que os adjetivos, eles estão em negrito, ó, warm, strong, tall, light. Então, tall fica fácil que já tem aqui, né? Comparativo, taller, né? Então, vocês vão ver uns que tem, outros que não tem. Esses que não estão em negrito, né, são verbos, né? E esses verbos vocês têm que colocar no passado. Então, no final do livro de vocês, vocês têm uma lista de verbos irregulares que, se vocês não encontrarem, não tem problema. Vocês vão escutar e vocês vão perceber como é. Mas nas próximas aulas eu vou estar explicando para vocês o que é o passado simples e como são formados esses verbos. Eu coloquei eles aqui só para vocês começarem a se familiarizar. Então, para a atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão basicamente completar, né, esses espaços com as letras com as palavras que estão faltando, certo? Vão ver esse assunto aqui, né? É lógico que a gente vai trabalhar um pouco mais, certo? E aqui no final eu coloquei um detalhezinho para vocês, que é bem simples, é só para vocês olharem o vídeo, né? Você assiste o vídeo e vê quais desses lugares estão lá no vídeo, né? Por exemplo, você tem street, supermarket, beach, cinema, basketball court. Então, por exemplo, radio, rádio, street, rua, supermarket, supermercado, beach, praia, cinema ou movie theater, basketball court, quadra de basquete, playground, você é a mesma coisa no português, zoo, que é zoológico, aquário, museum, museu, gym, academia, square, que é uma praça, e bar, que é o bar ou o pub, dependendo do país, né? Que tem países que tem o pub e outros o bar. A diferença do pub para o bar é que o pub ele tem mais opções, é algo mais cultural. Alguns pubs oferecem café da manhã, oferece almoço, né? E o happy hour, que é a parte do jantar. Então, pessoal, escutem a música da Kelly Clarkson, né? Que é Stronger. Eu não coloquei o link aqui do vídeo, mas vocês podem acessar no YouTube a música. E eu acredito que vocês vão gostar dela e vão gostar dessa letra aqui. Eu não vou trabalhar a letra aqui com vocês, que vocês podem entrar em alguns sites e ver a tradução dessa letra, né? E algumas palavras que estão aqui a gente vai ver depois nas próximas aulas. Então, qualquer dos que vocês tiverem, podem mandar mensagem, pode falar comigo pelo WhatsApp ou pelo grupo das turmas. Então, pessoal, tenham uma boa quarentena. Obrigado por estarem fazendo as atividades, por estarem aí na ativa. E vejo vocês em breve. Um grande abraço.